Oi, gente, mais um escândalo envolvendo o governo Bolsonaro. Fica parecendo que a gente não consegue nem terminar de ficar horrorizado com o primeiro escândalo e já vem outro escândalo e a gente fica, né, a gente não consegue nem acompanhar a quantidade dos escândalos. Mas um homem que agrediu enfermeiras trabalha para o Ministério de Damares, mas ele não aparece desde março, né? Nós vamos falar sobre isso. O nome dele é Renan da Silva Sena, funcionário terceirizado do MDH, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última sexta-feira. As informações são do portal UOL. Ele faz análise de projetor do setor socioeducativo, né? Essa é a função de Sena. Apesar dele não aparecer no Ministério desde meados de março, contratado pela empresa G4F Soluções Corporativas. Segundo o UOL, tem um contrato com a pasta no valor de 20 milhões de reais e prestação de serviços operacionais e apoio administrativo. Olha, essa empresa tem um baita de um contrato, viu? 20 milhões de reais, vou te contar. Chefiado pela ministra Damares, o Ministério afirmou que já solicitou a demissão de Sena, a G4F, e que ela teria sido concretizada no último dia 23. Mas não comemorem ainda, porque o UOL verificou que o e-mail de funcionário de Sena continua ativo até essa segunda, além de ter pedido e não recebido qualquer documentação vinda da pasta que comprovasse o desligamento do agressor. Então ele pode continuar trabalhando lá. O que, aliás, vamos combinar, ele ser demitido é o mínimo, né? Uma pessoa que realizou atitudes como essa tem que ser processado. Se esse governo fosse sério, coisa que não é, obviamente, já teria sido, inclusive, preso em flagrante, inclusive com as imagens. Né? Vamos lá. O Ministério declara ainda reputar crer por inadmissíveis qualquer atos de violência e agressão, tendo a ressaltar nesse sentido uma série de ações de enfrentamento a todo tipo de violência desenvolvidas no âmbito de suas pastas temáticas. Sobre violência, especialmente verbal, tem que tomar cuidado com o próprio Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso em breve, né, ainda hoje. Uma das cenas mais marcantes do feriado de 1º de maio foi a agressão de Sena com xingamentos e empurrões a duas enfermeiras. Elas participavam de um ato junto a cerca de 60 outros profissionais de saúde, que homenageava 55 colegas de profissão mortos durante a pandemia do novo coronavírus. Vestindo uma camisa amarela e empunhando uma bandeira nacional, o homem ainda cuspiu no rosto de um estudante de medicina que tentou defender as profissionais agredidas. Engenheiro eletricista de formação e missionário da Igreja Batista Vale do Amanhecer. Por que esses fundamentalistas religiosos nunca leem a parte da Bíblia que Jesus fala em oferecer outra face, que ele fala na defesa da paz, que fala em amar os inimigos, que fala em perdoar a todos? Por que essa parte no Novo Testamento nunca entra na cabeça desse pessoal que é fundamentalista? Eles só pegam a parte da espada, Antigo Testamento, e no Novo Testamento as partes mais agressivas. Não, né? Talvez seja porque essa coisa de fundamentalismo seja um instrumento para outros fins, né? É uma hipótese. Ou talvez eles sejam agressivos e eles usam do fundamentalismo para justificar sua agressividade. Porque quem acredita que Deus está do seu lado, como Bolsonaro disse recentemente, tem poucas coisas que não pode fazer em nome de sua crença, né? Mas vamos seguir. Renan Senna é considerado ainda, segundo a apuração do UOL, como uma pessoa de trato difícil e insubordinada. Eu acho que chamar uma figura dessa de trato difícil e insubordinada é um baita de um eufemismo, né? E se você não sabe o que é eufemismo, dá uma olhadinha no Google, Pai Google vai te ajudar, mas é uma figura de linguagem que é adequada para essa frase aqui, né? Porque realmente, Ave Maria. Senna chegou a alegar que estava doente e por isso não compareceu ao trabalho. Ele também teria deixado de responder aos e-mails de seus superiores no ministério. Ainda assim, ele foi visto em diversos protestos, entre eles um que pedia intervenção militar ou que o presidente Jair Bolsonaro cometa um golpe de Estado. Um deles aconteceu em Brasília no último dia 15 de março. Olha ele aqui, ó, com a bandeira brasileira, de camisa da seleção, né? E eu, obviamente, não vou mostrar agressão aqui por respeito a vocês, né? Bem, gente, e agora vai um pouquinho de análise, né? Eu dei esse formato, eu falo da notícia e depois
eu realizo um pouco de análise, né? Eu realizo uma análise. Essas ações, é claro que tem o comportamento prévio dessas pessoas, né? Ele provavelmente já era uma pessoa de trato difícil, insubordinado, agressivo, todas essas coisas, né? Não prestou muita atenção na parte da Bíblia que fala em perdoar, em dar oferecer outra face, né? Mas uma pessoa como essa e pessoas como ele, né? São pessoas que estão sendo legitimadas e estão se sentindo empoderadas pela agressividade de uma outra pessoa, que é o Jair Bolsonaro e seus asseclas, o seu entorno. É importante entender que quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, ela está também inspirada e se sentindo fortalecida pelo fato de que as pessoas que ele admira, e as pessoas que ele segue e as pessoas que ele acredita são pessoas que estão agindo também com agressividade nas palavras, estão ameaçando vários tipos de agressividade de atos. Então, quando você segue essas pessoas e essas pessoas incentivam, fomentam, elas acabam tendo influência em pessoas como o Renan, esse Renan aqui. Essas são pessoas altamente influenciáveis e que acabam seguindo esse mau exemplo, no caso, de lideranças políticas, né? Assim como os bons exemplos geram frutos e as pessoas seguem, aprendem e tudo mais. E o caso do isolamento social, e aí entra no tema da pandemia de forma específica, é claro, boa parte da população brasileira não está respeitando o isolamento social, não está respeitando a quarentena, porque boa parte da população brasileira, hoje em dia uma parte menor, né, parece que oscila ali de 20 a 27%, né? Eu inclusive previ que seria 27% e saiu uma pesquisa que diz exatamente que caiu para 27%, né? Bem a minha previsão. Mas essa parte da população, ela acredita em Bolsonaro, ela leva em conta o que Bolsonaro diz, então ela acha que não precisa se proteger. E ela acaba prejudicando toda a população. Porque se 25%, 25%, 27% da nossa população desobedece à quarentena, eles colocam em risco toda a população. Não apenas eles próprios. Porque ao se contaminar, eles potencialmente vão ampliar o raio de contaminação do vírus e aí podem contaminar uma pessoa que está realizando entregas. E aí essa pessoa que está realizando entregas vai na sua casa, vai realizar uma entrega na sua casa, mesmo de máscara, mas pode deixar o vírus em algum lugar, pode estar na mão e deixar em algum lugar, e você inadvertidamente tem uma chance maior, mesmo você se protegendo, de você ser contaminado pelo vírus, porque pessoas como Jair Bolsonaro incentivaram o fim da quarentena e o fim do isolamento social. Então, é importante ter clareza que quando uma pessoa realiza esse tipo de atitude, ela não realiza totalmente sozinha. Ela realiza motivada por um contexto de agressividade, por um contexto de hostilidade, por um contexto que diz respeito à democracia, por um contexto de hostilidade com os trabalhadores de saúde. Ele, o Renan, ele é um reflexo, né? Ele é uma consequência. A atitude dele, a atitude de outros como ele, é uma consequência de não só a atitude de Jair Bolsonaro, mas de todo um clima produzido pelo bolsonarismo, pelas olavetes, pelo olavismo, pela direita reacionária em geral. Ou seja, essa direita reacionária ela cria um clima de hostilidade que produz isso. E essa direita, é importante dizer isso, não inventou esses sentimentos. Na verdade, ela surfou em sentimentos com características de agressividade, né, com características de hostilidade, com características até neofascistas, não é? Que já existiam na sociedade brasileira. Já existiam. 10, 15, 18% da população tem essas características.
É uma minoria, mas é uma minoria significativa. Acredita nessas ideias. E, infelizmente, produz cenas lamentáveis como a que o Renan produziu. E é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. No caso, foi uma reportagem do Yahoo Notícias que puxou dados da UOL, não é? E eu estou usando nesse vídeo pela primeira vez o RTX Voice. Então, os fãs aí do canal me digam se o som ficou legal, se vocês conseguiram ouvir sem ruído de ambiente e tudo mais, porque eu estou com o ventilador ligado e tal, tem um pouco de som, ruído aqui, e eu estou tentando usar isso para eliminar o ruído, e quero que vocês me digam se a qualidade do som ficou muito boa, eu espero que sim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.